Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui é a gente mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa conversa é com o deputado Grego da Fundação do PMN, vice-líder do bloco Minas em Frente. A gente vai falar dos desafios para a inclusão profissional das pessoas com deficiência, de projetos do deputado voltados para esse público e também do trabalho dele em ações de luta contra o câncer. Deputado, obrigada por ter topado. Eu que agradeço, Conversar André. com a gente um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre algumas coisas que pautam a sua vida pessoal e a sua vida profissional também. Deputado, o senhor é empresário, mas a vida pública do senhor é pautada na defesa das pessoas com deficiência. Eu pergunto para o senhor se esse sentimento se fortalece também em função do filho do senhor, que tem síndrome de Down. A gente tem umas fotos da família aqui para mostrar. Eu queria que o senhor contasse um pouco desse sentimento para a gente. Quando a gente vive no cotidiano os desafios, a vivência nos estimula e ela nos impulsiona a nos comprometermos com toda a nossa energia, com toda a nossa vitalidade, em prol daquela causa, em prol daquela bandeira. E a defesa dos direitos das pessoas com deficiência é algo que eu vivencio desde a gestação do Dimitrios. Nós tomamos conhecimento da Dimitrios existência... tem 14 anos agora, né? Dimitrios tem 14 anos, completa 15 no dia 17 de outubro. E nós tomamos conhecimento da existência do Dimitrios ainda no ventre materno. Através de um exame, tomamos conhecimento que teríamos então um filho do sexo masculino com deficiência, mas não sabíamos a dimensão dessa deficiência, os comprometimentos e desafios. E ali surgiu, num primeiro momento, aquela grande dúvida, dar ou não continuidade àquela gestação. É algo que poderia ser discutido, ser refletido e ser pensado. E foi um momento de muito crescimento para toda a família, porque o Dimitrios já tinha irmãos. São quantos ao todo? São 4 irmãos. Quando eu me casei com a mãe do Dimitrios, ela já tinha um filho com 8 anos de idade. Casa cheia, então, Casa né? cheia, são 4. Bom demais, né? E aí foi um momento de nos reunirmos, cada um dentro da sua idade, dentro da sua realidade. E passamos a seguinte reflexão: estamos todos grávidos de uma criança com necessidades, com deficiência, e precisamos tomar uma decisão colegiada, familiar. Por quê? Porque não sabemos o tamanho da deficiência, do comprometimento, da necessidade do Dimitrios. E aí precisa ser algo que tem que ser assumido por todos, porque dentro de um raciocínio lógico da natureza, eu, juntamente com a mãe do Dimitrios, seremos os primeiros a fazermos a nossa passagem deste mundo para o outro. Então nós precisaríamos discutir com os irmãos essa responsabilidade de todos para com o Dimitrios. E todos se comprometeram. E foi um momento assim de muita união, porque houve esse comprometimento, cada um na sua idade. Estou dizendo aí de alguém que tinha 15 anos, outro 12, outro menos e mais idade, nenhum adulto ainda, mas todos já com um senso de responsabilidade do acolhimento, da recepção que o Dimitrios precisava ter.
E foi uma bênção na vida de todos nós. Que maravilha, que maravilha. Isso é só amor, né, deputado? Olha só, e a partir daí, né, o senhor vem trabalhando em defesa das pessoas com deficiência. E o senhor também está à frente de um debate aqui na Assembleia para a inclusão das pessoas com deficiência, assim como Dimitrios daqui a pouco, está com 14, daqui a pouco está com 15, 16 e vai entrar no mercado de trabalho. Eu queria perguntar para o senhor como é possível fomentar políticas públicas. Hoje nós temos cotas na iniciativa privada para as pessoas com deficiência. Mas nós temos o desafio de, além de ter a reserva de cota, nós temos o desafio de gerar condições para que essas cotas sejam preenchidas. Nós temos que ter um olhar diferenciado. Criar condições de trabalho, criar condições no ambiente de trabalho e criar condições para que essas pessoas apenas não ocupem a cota apenas para dar uma satisfação a uma legislação vigente. Mas elas efetivamente sejam úteis, né? Exatamente. Se sintam úteis. Sejam, de fato, colaboradores naquela empresa, que tem uma parcela efetiva de colaboração para aquela empresa, para aquela instituição. E esse é um desafio que precisa envolver todas as pessoas. E hoje temos um outro desafio, estimular que a iniciativa pública, como na privada, que o espaço público também possa criar ambientes para as pessoas com deficiência. A gente tem uma boa iniciativa do Tribunal de Justiça, né? O senhor também, a gente tem conhecimento que o senhor já esteve à frente de tratativas com o Ministério Público e até com a Assembleia de Minas, né? Com a nossa casa, para que a Assembleia receba, né? Encontre formas de receber essas pessoas. É verdade, o TJMG foi o grande, eu diria assim, pioneiro nessa iniciativa no estado de Minas Gerais e muito bem sucedida. A Casa também, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tão logo eu conversei com o nosso presidente, Tadeuzinho, ele foi de uma sensibilidade, de um acolhimento muito grande e vejo que a gente vem dando passos largos para efetivamente gerarmos essas oportunidades. E temos que fazer isso também nas demais esferas. Hoje nós temos um grande desafio, por exemplo, de disponibilizar pessoas que possam fazer tradução para o surdo-mudo, onde quer que ele esteja. Porque hoje nós temos pessoas bilíngues em diversos idiomas, mas muitas vezes esquecemos de incluir no ambiente de trabalho pessoas preparadas para acolher um surdo-mudo. Quando ele chega num local, quem vai fazer o atendimento dele? Num centro administrativo, numa prefeitura, no centro administrativo do governo do estado, seja na esfera federal, seja nas assembleias, nas câmaras de vereadores, na iniciativa privada, isso é inclusão de fato. Que a pessoa chegue, se sinta acolhida, que se vá receber um serviço que tem alguém para também atendê-la, até para ser atendida enquanto cidadão e enquanto cidadã. Se chegar alguém hoje, vamos dizer, na nossa casa, na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, na recepção, nós já temos pessoas capacitadas, preparadas para atender, por exemplo, um surdo-mudo, para fazer já a tradução da linguagem de sinais. Então, esse olhar nós precisamos. Eu vejo que a nossa casa é uma casa muito sensível nesse sentido e nós temos o grande desafio de sermos sempre protagonistas
nessas ações. É por isso que uma das oportunidades que nós estamos tendo de aprender é ter pessoas como o senhor aqui dentro, né? Que nos traga luz a essas ações que muitas vezes a gente nem pensa, né? O que eu vejo aqui nessa casa e que muito me encanta na Assembleia é que todos são muito receptivos, todos. Independente do cargo que ocupa, é uma casa de um acolhimento. Desde o primeiro dia que eu cheguei nesta casa, após as eleições, já como deputado eleito, ainda não diplomado, ainda não empossado, desde então, desde aquele primeiro instante eu já senti um acolhimento, um espírito de receptividade, de colaboração, e isso me encanta. É uma casa diferente, e diferente para melhor. E é essa sensibilidade aguçada de todos que eu tenho certeza que cria esse ambiente da gente avançar nesses grandes desafios que são colocados para todos nós no dia a dia. Perfeito. Deputado, outra faceta importante na vida do senhor é o trabalho como voluntário na Fundação Cristiano Varela de Muriaé, que é um dos maiores centros oncológicos da América Latina. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho de humanização. A gente tem as fotos, o senhor com o Lael Varela. Isso. Né, responsável pela fundação, o trabalho do senhor. Como é que é esse trabalho? A fundação atende 3 milhões de pessoas em 200 municípios. Muita Exatamente. gente, né? Como que é? Olha aí, o senhor conversando. A Fundação Cristiano Varela, como o meu trabalho voluntário, ambos surgiram de um momento de dor. A Fundação Cristiano Varela iniciou-se a partir do momento que o filho caçula do então deputado federal Lael Varela veio a falecer de um acidente automobilístico fatal. Não teve nenhuma relação com o câncer. E essa morte gerou uma dor profunda no então deputado federal Lael Varela, e no seu tratamento, na sua busca de aprender a conviver com a dor, não de esquecer, mas de aprender a conviver com ela, foi então, enxergou uma luz de entender o seguinte: se eu conseguir amenizar a dor do meu próximo, eu vou conseguir, através desse trabalho, amenizando a dor do outro, eu vou amenizar a minha dor, a dor da ausência desse meu filho amado. E aí ele começou a construção, a idealização. Ele é o grande idealizador da Fundação Cristiano Varela, popularmente conhecido como Hospital do Câncer de Muriaé, como você mesma disse, responsável hoje por praticamente 200 municípios no estado de Minas Gerais apenas, sem falar do norte do estado norte do estado do Rio de Janeiro e sul do estado capixaba, uma vez que Muriaé está bem ali na tríplice fronteira entre o estado de Minas Gerais, estado do Rio e o estado do Espírito Santo. E essa instituição hoje, ela tem essa grandiosidade, essa missão. A missão da Fundação Cristiano Varela é combater o câncer, valorizando a vida, é fazer o bem sem olhar a quem, sem distinção de pessoas. E quando eu digo que o meu voluntariado também partiu de uma dor, é porque aí sim eu perdi a minha mãe para o câncer. Então, em função dessa perda também, eu comecei a vislumbrar uma maneira de eu amenizar a dor, podendo me doar um pouco através de um trabalho voluntário para as pessoas que sofrem e convivem com o desafio da doença. Falando em desafio, falando um pouquinho sobre os desafios da doença, a Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer da Assembleia de Minas tem uma batalha grande para fazer com que o Estado
cumpra os prazos, né? O prazo para início de tratamento da doença, que é de 60 dias. Eu queria que o senhor, já que o senhor está envolvido nesse assunto, né, mesmo não sendo médico, o senhor acha possível o cumprimento desses prazos e por que é tão importante diagnosticar essa doença o quanto antes? Na verdade, a lei dos 30 e 60 dias, a primeira consulta até 30 dias, o início do tratamento até 60, porque nós temos dados científicos que comprovam que o câncer, quando descoberto em fase inicial, maior a chance de cura. Daí também, além do cumprimento das leis de 30 e 60 dias, é importante chamar a atenção dos nossos telespectadores para os exames preventivos. O câncer, quando detectado na fase inicial, a chance de cura beira 90%. Enquanto que, quando descoberto em fase muito avançada, a gente praticamente reduz essa chance em 90%. Então, para nós homens, o câncer que mais nos atinge é o de próstata. E para vocês mulheres, Andréia, é o de mama, também o de colo do útero. Então, que fique aqui esses 3 exames que hoje são muito simples e acessíveis para o homem. O câncer, o exame de PSA, o exame do toque retal, através de um urologista, e a mulher, através do exame do Papa Nicolau, o preventivo e a mamografia ou uma ultrassonografia. A mamografia a partir dos 40 anos e a ultrassonografia até os 40. A gente sabe, deputado, que as pessoas que moram no interior muitas vezes não conseguem, né, o acesso a esses exames. O senhor também foi interlocutor junto ao governo para a construção de um hospital, uma unidade da Fundação Cristiano Varela, em Ubá, também na Zona da Mata. Na ordem de 12 milhões de reais, se não me engano, o senhor me corrige se eu estiver errada. Essas obras já começaram, porque aí mais pessoas podem ter acesso ao tratamento e ao exame preventivo também. Esses exames iniciais, né, mamografia, PSA, preventivo, eles já são acessíveis praticamente em todo o sistema público de saúde. Hoje, quando nós falamos de uma extensão da Fundação Cristiano Varela na cidade de Ubá, é de uma extensão com um foco, num primeiro momento, num setor e departamento de quimioterapia. Por quê? A quimioterapia é a área da oncologia que mais demanda tempo de tratamento. Então, assim, inicialmente é uma consulta, 2, depois pode ser que venha para uma cirurgia ou um tratamento medicamentoso. E aí, quando entra numa fase da radiologia também, ou da químio, a químio normalmente é a fase que mais demanda tempo do paciente e do hospital. Também a mais sofrida, digamos assim. Todas são muito sofridas. E aí a gente tem esse projeto de expansão, agora com a criação de um novo departamento de quimioterapia na cidade de Ubá, com investimento liberado pela Secretaria Estadual de Saúde. Aqui meu agradecimento a toda a equipe, através do nosso governador, Romeu Zema, pela liberação de mais de 12 milhões que já estão sendo investidos. Já iniciamos as obras de adequação de um espaço lá na cidade de Ubá para darmos início a essas atividades previstas para o ano de 2024. Perfeito. Que vai beneficiar uma microrregião de mais de 20 municípios ao redor de Ubá. O senhor também já fez críticas em discursos aqui na Assembleia em relação ao remanejamento de pacientes com câncer na região da Zona da Mata. Eu queria que o senhor falasse, o senhor lamentou principalmente os pacientes da microrregião de Viçosa que não estavam mais sendo atendidos em Muriaé. Como é que está isso? O senhor conseguiu de alguma maneira reverter isso e ajudar essas pessoas? Na verdade, eu sou um defensor, Andréia, de que o desejo
da população precisa ser preservado. Isso a gente chama, em política pública, de respeito às decisões territoriais. Então, aquele território da microrregião de Viçosa, que é composta por 9 municípios, que é Porto Firme, Viçosa, Cajuri, São Miguel do Anta, Canaã, Araponga, Paula Cândido, Pedra do Anta e Teixeiras, 9 municípios. Na verdade, houve um remanejamento dos pacientes com câncer para um outro hospital, que não mais a Fundação Cristiano Varela. Aqui a discussão não é se este hospital é melhor do que aquele. Eu não estou entrando nessa seara. Eu estou apenas dizendo que os 9 municípios, através dos seus representantes, prefeitos, vice-prefeitos, secretários de saúde, vereadores, que são autoridades constituídas e legalmente representantes do povo, são contrárias ao remanejamento. Perfeito. Então, eu defendo que a vontade da população seja respeitada. Se a vontade é pró-remanejamento, nós vamos defender o remanejamento. Mas se esse desejo é contrário ao remanejamento, eu preciso, como parlamentar, como um representante desse povo, que eu fui votado nas 9 cidades, é dizer sempre, todos os dias, onde quer que eu esteja, eu sou contrário ao remanejamento, porque o povo da microrregião de Viçosa é contrário. Vamos mudar um pouquinho o rumo da nossa prosa aqui? O deputado é vice-líder do Bloco Minas em Frente, o bloco governista, e a gente agora tem pela frente, né, algumas pautas importantes para o governo Zema que já estão em andamento aqui na casa. Uma delas é a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que acaba com a necessidade de referendo popular para privatizar a CEMIG e Copasa. Eu queria, assim, nosso tempo já está um pouco curto, eu queria que o senhor falasse como que o senhor está trabalhando em defesa dessas pautas para convencimento dos outros parlamentares e também o que o senhor pensa sobre privatizar a CEMIG e Copasa. Primeiramente, importante dizer, Andréia, que entre o projeto chegar a esta casa e ir a plenário, são muitos momentos de reflexão que vamos ter. De aprimoramentos e de conversas, né? Assim que funciona. Exatamente, de aprimoramentos, conversas, avanços, recuos, porque nenhum projeto, ou pouquíssimos projetos, chegam ao plenário do mesmo modo que ele chegou na casa. Então, ele aqui é aprimorado. E esse é o papel dos deputados. Em relação à necessidade ou não de referendo popular, há uma discussão de se há necessidade de fazer realmente consulta a toda a população ou se podemos partir do princípio que os deputados, independente da sua ideologia, independente do seu partido, independente do seu bloco, se ele está como um representante de fato dessa população, de parcela dessa população. Então, sim, esse é um diálogo que a gente está muito intenso dentro da casa. Eu, particularmente, me sinto muito preparado para representar uma parcela da população mineira, para representar os 40 mil eleitores que confiaram um voto em mim. Então, eu me sinto como representante dessa parcela e hoje dos mineiros e mineiras como um todo, assim como os outros 76 deputados e deputadas. Então, o senhor acha que privatizar a CEMIG e Copasa vai ser uma boa para a população mineira? Eu diria que nós temos muitos estudos pela frente, nós temos muitos dados que estão sendo fornecidos
E eu acho que nós vamos avançar nessa discussão e eu acho ainda muito prematuro fechar questão a favor ou contra. Eu acho que eu, particularmente, vou tomar essa decisão no decorrer do desenvolvimento dos debates. Eu preciso dizer assim, eu tenho uma natureza minha pró-privatização, mas cada caso é um caso. Eu não coloco todos no mesmo saco, na mesma panela. Então, Copasa é um assunto, CEMIG é outro assunto, são realidades totalmente diferentes e que precisam ser discutidas. Essas discussões precisam ser muito responsáveis por todos, porque vão gerar um impacto na vida da população. E quando a gente toma uma decisão que gera impacto na sua vida, Andréia, na minha vida, na vida de cada mineiro e mineira, como as decisões dessa casa, elas precisam ser feitas com muita responsabilidade. E eu faço um convite a você de casa que acompanha a TV Assembleia, que acompanha as discussões aqui na casa sobre a privatização da CEMIG e da Copasa, sobre essa possibilidade ou não de um referendo popular, porque aqui vocês vão acompanhar o que os deputados estão pensando, os estudos que estão sendo apresentados, até para a gente formar uma opinião mais embasada sobre o assunto, né? Deputado, muito obrigada pelo senhor ter compartilhado a sua experiência de vida, os seus depoimentos pessoais também aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço e quero agradecer mais uma vez a todos dessa casa. Eu tenho aprendido muito aqui na Assembleia, tenho crescido e tenho certeza que quando eu não mais estiver aqui, eu serei um ser humano muito melhor do que quando eu entrei, porque é uma casa, eu diria assim, diferente, brilhante, grandiosa, com esse espírito mineiro, com esse espírito que nos move para frente, sempre para frente. Obrigada, deputado. Eu conversei então com o deputado Grego da Fundação do PMN. A gente falou dos desafios para a inclusão profissional das pessoas com deficiência e do trabalho dele em ações de luta contra o câncer. A você de casa, muito obrigada pela audiência. Nos assistam no portal da Assembleia na internet, também no podcast. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.